Aproveitando que você estava falando que ele estava ao fundo, como é que é esse seu processo de apuração? Não é meio cansativo? Porque você repara muito nos stories das pessoas. E, aliás, muitas das suas apurações são baseadas nessas percepções, assim, de joguinho de 7 erros. Viu o story de alguém, viu um negócio no fundo. Viu o story do outro, putz, também tava aquela coisinha ali no fundo. Como é que você saca isso? Na verdade, assim, eu sempre falo isso, um bom jornalista ele tem bons aliados e boas fontes e muitas vezes até o próprio público me ajuda a perceber, me traz assim, olha, você viu esse story, você viu isso? Ou alguém que é próximo me fala, olha tal postagem, você acha que não indica? Então, o quebra-cabeça, ele não é só porque eu fico olhando o story de todo mundo. Ele, às vezes, eu tenho uma informação e eu começo a ficar de olho naquela celebridade, porque eu sei que mais hora ou menos hora, vai ter uma postagem que vai ajudar a montar o quebra-cabeça. Então, nunca a pessoa me pergunta, como você chega nessa fofoca? Não é uma receita de bolo? Olha, faça assim, veja todos os stories por... Tipo aquele lance da Boca Rosa, você viu? Veja tantos stories por dia, fale com tantas pessoas. Não tem essa receita. É realmente algo que é muito dinâmico. Tem dia que eu consigo montar com mais facilidade, tem dia que eu consigo não montar o quebra-cabeça com facilidade, e às vezes leva semanas para eu conseguir ter o desfecho de alguma fofoca, de alguma história que eu vou contar para vocês. Parece muito simples, né? Todo mundo joga aqui o nome de 2 pessoas, de uma ou algum rolê, e daí já... Ai, Matheus, você tem a resposta aí, a caixinha. E nem sempre é tão simples. E tem muita coisa que não dá pra contar, sabia? Isso eu acho que é importante falar. Tem muita coisa que é pesada. E aí as pessoas... Eu acho que o Brasil pode atrapalhar a carreira, pode atrapalhar casamento, pode atrapalhar... E dentro de situações muito complexas, no nível de complexidade que não dá pra virar nota, não dá pra contar como enigma, não dá pra entrar, porque aí você acaba se envolvendo, porque aí que tá. O jornalista, ao contar, isso independente de ser eu, qualquer outro, né? Ele acaba se envolvendo com aquela história, ele acaba tendo uma responsabilidade sobre aquilo. Isso é muito pesado, então às vezes as pessoas se divertem. Eu tento pegar as coisas mais leves e mais divertidas, mas o que eu posso dizer é que tem muita gente que apronta e faz coisas muito graves, assim. Você passa por muitos desafios éticos também, assim. Ético e de pessoas serem desafiadas na coisa moral, sabe? De tipo assim, de falar assim, se eu fizer esse expose, se eu botar esse assunto na pauta, será que eu não vou estar gerando um prejuízo moral para essa pessoa? Né? Será que essa pessoa consegue... Tem situações que eu acho que são irreversíveis. Eu, inclusive, eu não quero entrar muito nisso, mas eu acho importante falar para ficar registrado para a história, assim. Teve uma nota que, por exemplo, a famosa me ligou chorando, desesperada. Eu fiquei com medo, inclusive, do que ela iria fazer com aquela informação e ela me pediu para tirar. E aí eu entendi que talvez o peso daquilo fosse tão grande que seria melhor eu dar um passo para trás, mesmo sabendo de tudo, tendo provas... Eu precisava, humanamente falando, eu precisava ser humano, ser sensível, ter empatia em relação a isso. Entendeu?